Olá, boa noite, queridos amigos e irmãos da Associação Espírita José Eusébio. Primeiramente, agradecer mais uma vez esse convite amoroso, generoso da casa para nos fazer aqui presentes nessa noite, abordando um tema tão importante e tão oportuno, no dia de hoje, nessa noite, que fala a respeito do amor. As uniões na Terra e o desenvolvimento do amor. É uma alegria, como falei, estar aqui com vocês nessa noite. Espero que seja uma noite bastante enriquecedora para todos nós, para que possamos refletir a respeito desse tema. Afinal, o amor sempre tão procurado, idealizado, buscado, declamado por poetas, cantado por artistas, motivo de inspiração, na humanidade inteira, que tanto nos inspirou e nos instigou a crescer, a ir para frente, sempre por trás estava essa força poderosa do amor. Mas será que nós sabemos amar? Sabemos que somos frutos do grande amor de Deus por nós. Mas no campo dos relacionamentos humanos, temos tanto ainda para aprender e evoluir. É bem verdade que a nossa destinação está sempre interligada ao amor, mas nós, nessa trajetória, nessa esteira do tempo, precisamos entender que há de haver um esforço da nossa parte, porque o amor é conquista, é burilamento, é trabalho, é abnegação, é renúncia, na maioria das vezes. Mas antes nós gostaríamos de trazer uma reflexão muito importante e rica, que está contida no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo. Daí a gente já denota uma situação e um contexto, ou uma condição estabelecida pelo Mestre, quando ele nos dizia que deveríamos projetar o nosso amor para o outro, da mesma forma que nós lançamos esse olhar amoroso, essa amorosidade por sobre nós mesmos. E aí, no item que fala das instruções dos Espíritos, nós temos um tópico chamado a lei de amor. E aqui a gente pressupõe, sendo a lei única, imutável, sobretudo a gente fala aqui das leis naturais, quando se fala então da lei de amor, a gente fala de uma condição única, estabelecida por Deus, e que ela é infalível e inevitável, e por conseguinte também imutável. E ela fala, as reflexões trazidas pelos Espíritos, sobretudo trazido nesse item por Lázaro, em 1862, diz o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humana. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais, ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Diz ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Podemos dizer que Jesus presentificou o amor, porque veio nos mostrar as diversas formas de amar e que nós tínhamos dentro de nós essa capacidade infinita
de nos transmutar e de transbordar amor onde quer que estejamos e com quem estivermos. É bem verdade que as relações humanas hoje na Terra têm uma marca, um traço de compromissos interligados com o passado. Muito raramente nós encontramos na Terra almas que sejam plenamente afins e que comunguem de um sentimento de amorosidade plena, mútua, com fluxo contínuo, igualitário, equânime. Na maioria das vezes, nós vivemos relacionamentos que exigem de nós grandes e importantes resgates. Nós vamos, a respeito disso, encontrar no Livro dos Espíritos, no capítulo 3, no livro 3, capítulo 4, na questão 695, a seguinte questão que Kardec levanta. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? A resposta dos Espíritos é um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. Quando a gente olha o Evangelho, o capítulo a respeito da lei de amor, e vamos entendendo através da fala de Lázaro, que o amor obedece uma gradação, no início puramente instinto, mas à medida que vamos avançando na esteira do tempo e com as experiências que nos facultam o desenvolvimento da inteligência e as experiências que se somam, nós vamos descolando dos instintos e galgando novos passos, que vêm em seguida as sensações. E avançando mais um pouco, nós vemos numa condição hierárquica, contínua, progressiva, os sentimentos. Ainda não sabemos lidar com os sentimentos, é verdade, temos ainda muito que aprender. Mas as experiências têm nos mostrado que todas elas, as sensações, os instintos, os sentimentos, nos ajudam e se somam, são as nossas bagagens, das quais nós abrimos mão e às vezes lançamos mão para que possamos entender esse processo de aprendizado e de aperfeiçoamento, de aformoseamento da condição humana. Os relacionamentos, as vinculações humanas na Terra, sejam em que nível for, ainda são grandes desafios. No campo da amorosidade, na conjugalidade, no campo filial, nas relações com os filhos, nas relações de trabalho, nas relações fraternais. São formas diferentes de estabelecermos vínculos e, por conseguinte, formas diferentes de desenvolvermos e exercitarmos o amor. É muito comum que nesse processo, nas indas e vindas, nos altos e baixos, nós vamos aprendendo, através dos erros, das quedas, a expandir a nossa capacidade de amar também pelas experiências de sofrimento. Porque é na dor que nós, às vezes, avançamos na marcha. Não que a dor fosse necessária todo o tempo, mas às vezes são experiências oportunas que nos fazem abrir, ampliar as fronteiras da nossa compreensão e do nosso discernimento. E assim vamos aprendendo a desenvolver essa força poderosa, essa usina poderosa chamada amor, que se configura e se transmuta em diversas faces. Por isso, devemos sempre questionar as nossas formas de posicionamento no amor. E a respeito disso nós vamos levantar alguns temas trazidos por alguns autores espirituais ou não, que falam e que chamam a atenção a respeito desses movimentos, digamos assim, internos, e nesse movimento crescente, porque é bem verdade que como nós ainda não aprendemos efetivamente a amar, nós vivenciamos experiências de amor, que é um amor que contrai. Mas quando olhamos a experiência do Cristo, nós vamos entendendo que o amor que o Cristo propõe, e muitos daqueles que o seguiram, que serviram para nós como modelo de amorosidade, nos ensinaram que o amor é expansão, é doação.
Mas nós entendemos nesse contexto que as uniões, os compromissos afetivos que abraçamos, todos eles são delineados e têm uma razão. E que quando nós nos propomos a nos consorciar com alguém, existe uma grande diferença e alguns compromissos que são socialmente estabelecidos para que a gente consiga viver socialmente organizado. Talvez seja por isso que no Livro dos Espíritos fala que a condição do casamento, sendo o ápice dessa concretização da união entre duas pessoas, seria um resultado de um progresso da humanidade. Porque efetivamente nós, no campo dos relacionamentos, da convivência, nos sentimos atraídos pelos diversos seres iguais a nós. Então é natural que haja essa atração, né, fisiológica, física, que possam existir, que existe inclusive nos animais, né, que são, a gente sabe que existe o feromônio, que são liberados pelas fêmeas próximo do seu período de cio, do período fértil, para que ela possa atrair o macho, para que aí possa haver a união e, por conseguinte, a reprodução. No campo da experiência humana, isso se dá em diferentes contextos, no campo vibratório, no campo das atrações físicas, mas a diferença está na função em que se estabelece a partir do compromisso, da lealdade. Diante de tantos seres que se conectam a mim, que chamam a minha atenção, eu me proponho a dedicar espaço e tempo da vida a um ser específico. Isso é o que a gente poderia dizer numa linguagem bem simples, no contrato conjugal que se estabelece. Mas sabemos da complexidade que é o desenvolvimento do amor, da amorosidade. Existe um livro muito importante para quem quer se debruçar sobre esse tema, que é um livro chamado Vida e Sexo, de Emmanuel, que vai retratar as diversas formas de conexão e de circunstância que envolve o desenvolvimento do amor e também da potência poderosa relacionada ao sexo. E ele vem falar sobre família, namoro, ambiente doméstico, sobre a própria energia sexual, as uniões infelizes, sobre casamento, sobre divórcio. E nesse aspecto a gente pontuou alguns, porque é muita pretensão achar que o tema seria esgotado nessa noite, o que não é possível, mas nós vamos dar umas pinceladas nas observações tão pertinentes levantadas por Emmanuel a respeito desse tema. Por exemplo, em relação aos compromissos afetivos, Emmanuel vai nos dizer, destacando o item 7 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte item: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Porém, como determiná-lo com exatidão? Onde começa ele? O dever principia sempre para cada um de vós, do ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. É um trecho muito interessante do Evangelho que vem nos falar sobre o dever. E ele traz a respeito disso dentro de um capítulo que vai retratar sobre compromisso afetivo. Então, no campo do compromisso afetivo, nós entendemos, como nós falamos anteriormente, se estabelece um compromisso com alguém. Quando se estabelece, há um dever por trás. Mas entendamos que nessa construção evolutiva nossa, haveremos de cometer muitos erros, como também muitos acertos. A condição do consórcio, da união entre dois seres, ela é marcada por inúmeros desafios. São almas distintas, cada uma com a sua bagagem,
cada uma com a sua experiência, com seu modo vivendi, com a forma que constituiu a si mesmo, no modo como se posiciona na vida em relação ao outro. Alguns aprenderam a doar-se em demasia, outros aprenderam a receber em demasia, não conseguindo enxergar as necessidades pungentes e evidentes que o outro traz. Nessa dança, nesse processo onde se estabelece um ritmo, onde quando ambas as partes têm um interesse, pelo menos, em abrir mão um pouco de si em função do outro, esse movimento ele tende a ser um pouco mais harmonioso. O descompasso se dá quando, na maioria das vezes, ambos desejam coisas diferentes ou exigem do outro elementos que nem o outro ainda é capaz de ter em si mesmo, quanto mais esteja disposto a dar. Então, constitui um verdadeiro desafio essa conjugalidade num ritmo minimamente harmonioso. A respeito do casamento, por exemplo, nessa obra, Emmanuel vai nos dizer que o casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Imperioso, porém, que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Acontece, no entanto, que lá na frente ele vai considerar. Acontece, no entanto, que milhões de almas detidas na evolução primária jazem no planeta arraigada a débitos escabrosos perante a lei de causa e efeito, e inclinadas ainda são ao desequilíbrio e ao abuso. Exigem severos estatutos dos homens para a regulação das trocas sexuais que lhe dizem respeito, de modo a que não se façam salteadores impunes na construção do mundo moral. De qualquer modo, é forçoso reconhecer que não existe no mundo conjugações afetivas, sejam elas quais forem, sem raízes nos princípios kármicos nos quais as nossas responsabilidades são esposadas em comum. Aqui ele vai ressaltar esses compromissos kármicos. E em outras obras, Emmanuel vai assinalar que até os relacionamentos ditos fortuitos, aparentemente fortuitos, têm uma condição. São às vezes aqueles relacionamentos onde as pessoas se encontram fortuitamente em determinado ambiente, num evento, e que às vezes, num descuido, no conúbio sexual, às vezes gera uma terceira vida. Nesses casos, ele fala que mesmo nos aparentes e fortuitos encontros, há uma conexão, há uma ligação pré-estabelecida anteriormente, e que essas almas, às vezes, se conectam fluidicamente pela necessidade que ambas têm de viverem essa experiência, para que, mesmo que não permaneçam juntas, mas que haja um fio condutor de conexão entre elas, e às vezes nesse caso pode ser um filho, enfim, mas que reconectem ela para a elaboração de um princípio, de uma história que diz respeito a ambas as partes. Nós vemos que na condição da sociedade humana existem os padrões, os roteiros, os scripts relacionados a esses processos de vinculação amorosa. Temos a paquera, temos o namoro, progressivamente o noivado, que em alguns momentos, em algumas condições, nós temos visto em algumas sociedades, essas etapas são puladas e se misturam muito, antecipam-se uniões e estabilidades na união amorosa, enfim, em que os casais optam por viverem essas construções antecipadamente, apostando, fazendo uma aposta para que essas experiências, convivendo no mesmo teto, por exemplo, elas possam se amadurecendo. E só depois, mais adiante, a gente vê algumas situações onde as pessoas oficializam civilmente essas uniões,
depois de um certo tempo, até depois de terem filhos, de terem educado os filhos. Então a gente vê que nesse campo as sociedades vão modificando e há formas de conúbio ou forma de conexão e de vinculação afetiva, amorosa em diversos contextos culturais, sociais e temporais que vão dando essas diversas roupagens, digamos assim, nessas uniões. Mas quão desafiadora é a possibilidade e a capacidade de amar. Nós mal sabemos amar a nós mesmos. Quantos de nós ainda desconhece esse verdadeiro país de si mesmo? E dentro desse desconhecimento de si, fatalmente, vem trazer implicações diretas na forma como nós amamos o outro. Quantos buscam no outro preencher vazios que só a si mesmo competiria, lhe compete preencher e compreender. Quantos trazem ainda a experiência da criança ferida, magoada, abandonada e que, não resolvendo essa condição, buscam eternamente no outro que este venha preencher essa sede de amor, essa falta infinita que habita em si, quando na verdade o movimento deveria ser não de projeção para fora, para o outro, mas para dentro, para acolher, para abraçar essa criança que um dia foi abandonada e ferida, para que, compreendendo a forma como desenvolveu o seu próprio auto-amor, possa, enfim, compartilhar com o outro a sua forma de amar. Então, observando as paisagens atuais e, sobretudo, o número crescente de rupturas, de uniões, de divórcios que temos enfrentado e principalmente a experiência da pandemia trouxe um grande desafio, porque antes os casais, cada um com as suas rotinas, acordavam, tinham as suas rotinas de convívio muito fortuitas, muito rápidas, cada um se dirigia para os seus locais de trabalho e no final da noite que se reencontravam. Com a pandemia e lá no início, com esse desconhecimento e até agora com as medidas restritivas, os casais passaram a coabitar mais tempo, o mesmo teto, o que haveria de ser natural. Mas o progresso humano, o desenvolvimento da tecnologia e as formas de trabalho foram separando as famílias. E nesse contexto desafiador, os casais ficaram mais tempo em casa, mais tempo juntos. E aí as formas, a exacerbação dos conflitos se tornaram mais evidentes, porque uma vez juntos, os espinhos de um acabaram afetando inevitavelmente o outro. Lembrando-nos na parábola de Schopenhauer lá atrás, a parábola da convivência, a parábola dos porcos espinhos. Mas tudo isso traz inúmeros e importantes aprendizados sobre nós e sobre o outro. Porque nesse contexto desafiador, uma vez tão próximos, vamos entendendo as sintonias e as distonias. Começamos a perceber aquilo que nos une e aquilo que nos afasta. Se nós temos a condição e a certeza de que esse movimento que aparece destoante é um sinal para que possamos conversar os pontos que precisam ser reajustados, nós, reunindo forças, haveremos de encontrar formas, estratégias de redesenhar essa união. Mas há aqueles que, cansados, magoados e feridos, preferem pular fora, afastar-se, porque se sentem sem condições, sem forças e não acreditam mais na reconexão desse amor. Muitos casais acabam procurando ajuda quando o amor já está na UTI, já está grande, a doença já se alastrou, já existem poucos elementos para tentar resgatar esse processo. É bem verdade, aí nós vamos ver, num capítulo que Emmanuel nos traz, nesse mesma obra Vida e Sexo, a respeito das uniões infelizes, ele nos diz:
Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. É claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte, a contragosto, a truculência ou o peso de alguém. Ponderando-se que todo espírito é livre no pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções, que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais, jungidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação. Aqui Emmanuel nos faz um alerta. Ele faz um convite para que tenhamos paciência, resistência dentro daquilo que é possível, para que apostemos, para que não percamos a oportunidade desse reajustamento, ou não adiemos para outras oportunidades e outras reencarnações, desnecessariamente o que poderia ser burilado e trabalhado nesta, mas respeitando a dificuldade que é quando essas uniões se tornam extremamente penosas. Vivemos um grande desafio, porque as relações que se tornaram relações aparentes e relações que se estabeleceram numa condição de relações palco, numa vida palco, onde havia uma necessidade de projetar para o mundo, para as pessoas que vivíamos bem, ainda que no fundo, na intimidade do lar, isso não acontecesse, ou na intimidade das relações, isso não fosse real. Isso foi distanciando do verdadeiro objetivo, que é olhar para o outro e ver o que em mim está falhando, o que está acontecendo conosco, o que se perdeu ao longo desse processo. E aí muitos perdem tempo e oportunidade projetando sempre uma vida maquiada, para que não deixe entender que houve uma falência na forma de reorganização e de replanejamento dessas uniões. Nesse contexto, me faz lembrar oportunamente um trecho da música do sábio poeta Cazuza, que na sua música fala da solidão. Solidão a dois de dia, faz calor, depois faz frio. Essa solidão a dois que caracteriza essa desconexão entre as partes. Quantas pessoas podem estar cercadas do cônjuge, seja companheiro, a companheira, dos filhos, mas é invadido por uma sensação, um sentimento de solidão. Nesse contexto, e aí nós ousamos interpretar a música de Cazuza, fala daquelas experiências em que os casais estão até juntos, mas completamente distanciados em seus mundos internos. No começo pode até dar calor, o calor da paixão, que faz nos cegar, olhar para o outro e projetar no outro aquilo que achamos que trará refrigério para as nossas faltas, para as ausências que em nós habita, e aí achamos, encontrei minha alma gêmea. E nesse ofuror da paixão, do calor que nos cega, que nos obnubila a consciência momentaneamente, ao longo do tempo nós vamos vendo que passava de um fogo, não passava de um fogo, e que as conexões elas não existem. Ambos olham para caminhos diferentes, mesmo de mãos dadas. O frio vem depois da experiência dessa solidão devastadora. Entendendo que até nós haveremos de encontrar momentos de solidão que é natural, porque as nossas experiências evolutivas, elas são experiências únicas, peculiares e solitárias. Evoluímos solitariamente, digamos assim. Mas podemos ter nessa travessia essas companhias que nos ajudam a caminhar nessas estradas, sejam elas caminhos pedregosos ou caminhos floridos. É sempre bom ter alguma companhia que nos ajuda a ter esses respiros. Mas há quem sustente essa condição de solidão numa boa, porque optaram por essas experiências de solidão, que na verdade é uma solitude. É viver essa solidão sem tanta penosidade, digamos assim, sem tantas experiências de sofrimento. Mas é uma condição que fala de uma maturidade emocional e também, por conseguinte, espiritual. Mas há aqueles
cuja necessidade e as demandas evolutivas o colocam na vivência de uma solidão forçosa. Muitos hoje vivem situações semelhantes porque a revelia da vontade gostariam de estar cercado de muitas pessoas, mas estão solitárias forçosamente. Nesse cenário que nós vivemos, onde muitos casais tiveram que estar separados, a revelia da vontade, porque um ou outro convive com pessoas ditas vulneráveis e de risco, não puderam se encontrar com a frequência com que gostariam. Nesse contexto, muitas estão se dando conta, verdadeiramente pelo distanciamento do outro, o que de fato representa esse ser em sua vida, daquilo que realmente não representa, que era as chamadas gambiarras emocionais e afetivas. São aquelas pessoas que, para fugirem da solidão, que não conseguem lidar e elaborar, elas vão encontrando esses ganchos, essas gambiarras ao longo do caminho, onde se apegam vorazmente para preencher o seu vazio. São uniões que fatalmente recaem em cobranças de amor, em projeções ou experiências de ciúme que vêm a trazer desequilíbrios e sofrimento para ambas as partes, porque a gente vai entender, sobretudo pelos autores espirituais, e Joana de Ângeles fala muito sobre isso, que considerar ciúme como tempero do amor é um erro. Porque por trás do ciúme existe uma cobrança indevida de que o outro precisa abrir mão completamente daquilo que ele é, às vezes os seus valores, os seus princípios, ferindo a si mesmo para atender às minhas demandas. E se eu insuflo em alguém, eu provoco em alguém algum tipo de constrangimento, ou dor e sofrimento, isso não é amor. Não pode ser camuflado sobre o pressuposto argumento do cuidado. Se gera sofrimento e dor, se constrange, se comprime, se asfixia. Se prende, não é amor, porque amor liberta. Mas também nós vamos entender dos desafios que se processam nessas diferentes formas de manifestação de relacionamentos. Então, por exemplo, na experiência em família, com os irmãos, com os pais, nós aprendemos a exercitar formas de amor. Os pais com os filhos, no exercício da abnegação, da renúncia de si, no completo esquecimento de si mesmo, é uma forma de desenvolvimento do amor. Há quem diga que o amor mais próximo do amor de Deus é o exercício do amor materno. Aquele amor que esquece completamente de si em função de alguém, em função de um outro. Isso é uma forma de exercitar, uma forma sublime de amar. E no campo da fraternidade, nós também desenvolvemos na amizade formas muito peculiares de amor, que não são, nós podemos dizer, que não se anulam, mas que elas se somam e que vão enriquecendo essas nossas bagagens a respeito do desenvolvimento desse amor sublime, cuja fatalidade vai nos encontrar lá adiante, quando formos desenvolvendo um sentimento que nos distancia do ego e nos faz e que nos coloca numa condição do self, de um amor mais pleno, mais integral, que não tem a ver, como nós falamos, com esse amor que retém, que contrai, mas um amor que expande, um amor que podemos identificar nessas almas nobres que já transitaram aqui na Terra. Ainda a respeito desse desenvolvimento do amor, Alberto Almeida, palestrante espírita, médico homeopata, psicoterapeuta transpessoal,
vem nos apresentar numa obra muito interessante chamada O Amor Pede Passagem. Um dos seus capítulos ele vai tratar a respeito do amor e dos seus níveis de consciência. E é interessante o que Alberto Almeida propõe, porque ele vem comparar os diversos níveis de descoberta e de desenvolvimento do amor com as estações do ano e também com as fases da experiência humana: infância, adolescência, maturidade e velhice. Nós vamos destacar alguns trechos que achamos muito oportuno. E ele nos diz nesse capítulo: o amor no espírito imortal, como tudo que evolui, segue os ciclos de amadurecimento, obedecendo ao esforço do seu portador dentro do espaço-tempo em que se movimenta. Pode-se mesmo comparar o desenvolvimento do amor às etapas etárias da infância, adolescência, da madureza e da velhice, e respectivamente com as estações da natureza, como a primavera, o verão, o outono e o inverno. E aí, Alberto Almeida vai caracterizar as diferentes formas de amor, por exemplo, com as fases da vida e as estações do ano, fazendo uma metáfora muito bonita e interessante que nos faz refletir a respeito disso. Na estação primavera, ou fase infantil, metaforicamente, o ego experimenta uma única necessidade no que tange ao amor, a de ser amado. Tudo deve funcionar em regime de exclusividade, ao redor de suas carências a serem atendidas. Como uma criança, a pessoa imatura se coloca bem no centro do mundo, logo estabelecendo uma dependência dos outros que assumem a posição de provedor, de nutridor, de protetor, etc. Deste modo, o indivíduo que se vincula a um pai ou a um esposo ou a qualquer outra pessoa que cumpra essa função nutridora de um ego imaturo. É bem verdade, basta observarmos como as crianças funcionam, para nós entendermos esse modo de funcionamento de amar. E mais adiante ele diz, na estação verão, por exemplo, que representaria a adolescência, alegoricamente, a fase do ego voltada para a adolescência, o ego considera a outra pessoa na relação amorosa, mas ainda está demasiadamente fixado em si mesmo, fazendo assim do outro entrevisto a fonte de atendimento de suas demandas em primeira ordem. Ou seja, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, depois você. Todavia, já inclui o outro indivíduo como fazendo parte da sua manifestação amorosa, porém ainda de forma desproporcional, porque na correspondência sentimental, diz Alberto Almeida, ele desenvolve a afetividade num nível muito aquém comparado àquele que recebe. É aquele nível de exigência de amor em que muito peço, mas pouco dou. Muito exijo, mas pouco dou de mim. E há muitos que funcionam, muitos de nós que funcionamos ainda nesse nível de amorosidade. Na estação outonal, no período adulto, figurativamente, o ego se apresenta maduro na interação amorosa. Por conseguinte, há uma busca de cumplicidade na troca emocional, ou seja, anseia-se por um amor partilha, ombro a ombro, de igual para igual no tônus afetivo. Nesse lado, nós poderíamos dizer, a uma altura do campeonato já atravessando tantas experiências dentro da nossa vivência reencarnatória, nós naturalmente passamos a nos tornar seletivos em relação a muito aspecto. Não queremos estar com qualquer pessoa, sabemos selecionar as pessoas às quais nos fazem sentir bem, daquelas que não fazem. Somos mais exigentes no que se refere ao que recebemos. Mas se nós temos um entendimento, um amadurecimento, e se soubemos aproveitar todas essas fases de enriquecimento no campo afetivo. Já na fase invernal ou na fase do ancião, simbolicamente, o ego saboreia uma única vocação no campo do amor, a de amar. Existe uma sabedoria que exala amor para tudo e todos, constituindo-se em doação plena. É um amor amadurecido que já não se importa com as aparências, tanto do outro como a si, porque é um olhar que atravessa a alma, um olhar que atravessa o corpo e que enxerga a alma na sua plenitude. É uma fase de conexão plena em que as partes se entendem
muito antes de se verbalizar. A sintonia é tão grande em que ambos se reconhecem às vezes pelo olhar, pelo tom de voz, pelo timbre, já se consegue entender em que fase, em que status o outro se encontra. Porque essa completa conexão, esse completo entendimento, é uma fase a qual todos nós gostaríamos de encontrar. Quão importante seria se conseguíssemos esse amadurecimento do amor invernal, do amor da velhice, lá nas fases iniciais, quando temos todo o vigor, todo o tempo pela frente. Mas ainda a respeito disso, Alberto Almeida vai nos trazer um aspecto muito interessante, e ele configura o amor em 4 diferentes fases, destacando na fala do Cristo e distinguindo essas diferentes formas de amor, falando num nível um pouco mais profundo. E nas descrições a respeito desses 4 níveis de amor, ele cita o idioma grego. Mas antes nós vamos destacar essa passagem de Jesus, retratada por João, que diz o seguinte: assim que comeram, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, tu me amas mais do que a estes? E ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. Diz a ele: alimenta os meus cordeiros. E novamente lhe diz pela segunda vez: Simão Pedro, me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que te amo. Diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. Diz a ele Jesus pela terceira vez: Simão, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. E ele, Jesus, lhe diz: alimenta as minhas ovelhas, segue-me. A esse respeito, Alberto Almeida vai destacar que didaticamente podemos considerar, analisando essa fala do Cristo nesses diferentes níveis de consciência amorosa. E nos destaca, primeiro, o amor porneia, que é o amor primavera, o amor só para mim, só eu, você para mim. O amor eros, o amor verão, o amor para mim e depois para você, eu e depois você. Primeiro eu, para vir depois você. O terceiro amor, o amor fíleo, correspondente ao outono, o amor entre nós, eu e tu, nós dois juntos. E o amor ágape, o amor inverno, o amor a partir de mim para você. Nesse caso, um amor que expande. O amor porneia, nos fala dele, é um amor captativo, um amor faminto. É natural essa fase do desenvolvimento da consciência no período em que ainda somos completamente imaturos. O desafio está em identificar ou analisarmos as nossas atitudes porneias, se elas apenas revelam nossa imaturidade natural ou se representam uma fixação indébita nociva por estar em de acordo com nossa real necessidade evolutiva naquele momento. Então, ele fala, por exemplo, para nós analisarmos esse amor imaturo que às vezes pode estar presente em nós, um amor que só exige, um amor faminto, que quer que a todo custo o outro venha nutrir. Um amor exigente, mas um amor que quase não dá nada de si e que só exige do outro. O amor eros é um nível de amor mais diferenciado do que o nível de amor porneia, já expressando um sentimento de reconhecimento do outro nessa relação, configurando um certo amadurecimento, não obstante ainda demasiado centrado em si, ainda muito focado em si. O amor eros se ama através do outro. O outro é o seu espelho que lhe permite se admirar narcisicamente. Não é capaz de amar a outra pessoa por ela mesma. A importância do outro está na medida em que este lhe serve de apoio, de sustentação, de adjuvante
ou por alguma razão específica. Então, Narciso achafei o que não é espelho. Eu amo o outro, mas amo no outro aquilo que ele pode me servir. O amor fíleo é uma instância um pouco mais avançada, onde o ego assegura uma performance de maturidade caracterizada por uma maneira de olhar o outro. No exercício da amorosidade marcada pela percepção de que o outro é um ser distinto, reconhece-se o outro e as suas demandas, as suas necessidades, e que deve ser amado pelo que é, pelo amor, ser amado por si próprio. O amor ágape seria um último nível, digamos assim, de um amor mais elaborado, onde o ego cede completamente ao eu superior, ao Cristo interno, e nos habita falando de nossa ascendência divina, que passa a reger as relações amorosas em clima de doação plena aos outros. Nesse exemplo de amor ágape, nós poderíamos dizer o amor de Chico Xavier, o amor do Cristo, o amor de Francisco de Assis, o amor de Irmã Dulce, o amor de Madre Teresa, por exemplo. Esse amor que esquece completamente de si para amar o outro, para sacrificar-se em função do outro. Podemos dizer o amor ágape seria a nossa meta a ser atingida, a ser conquistada, entendendo que nossa natureza ela é de amor, fomos frutos do amor do Pai. E em nome disso, há uma centelha divina em nós. O Evangelho nos fala, desde a pessoa mais bruta, do ser mais vil, há de haver nele um sentimento de amor por alguém ou por algo. E esse desenvolvimento representa essa centelha, que precisa ser amadurecida, trabalhada, transmutada. Nesse dia, onde comercialmente se celebra o amor, ainda que seja, mas que as criaturas se internecem, que possamos olhar para dentro de nós e identificar quais os níveis de amor que adotamos e abraçamos nesse entendimento, para que nas nossas relações possamos pensar e entender o outro, enxergar o outro na sua essência, nas suas demandas, porque pensando assim haveremos de ferir menos. Porque quando ferimos alguém, seja no descumprimento de um compromisso, numa deslealdade, ou causando dor ao outro, seja de que ordem seja, nós estamos primeiro ferindo a nós, a nossa consciência, e depois afetando o outro. Por isso que nas experiências hoje na Terra nós podemos dizer, é muito raro encontrar almas gêmeas. É possível, mas as almas gêmeas, na verdade, são essas almas que transitaram na Terra e que conseguiram encontrar esse elo de cumplicidade. Mas é mais provável que na Terra existam almas algemadas, que precisam transformar esses elos de nós, esses nós de ressentimento, de mágoa, de incompreensão e dor, em laços de amorosidade, de afetividade e de compreensão, que possamos então nos dar as mãos, literalmente, para tentarmos fazer um exercício de olhar na mesma direção. Porque se nadamos no sentido dos contrários, não vamos a lugar nenhum. Precisamos encontrar um elo, um projeto de vida em comum e nos sustentarmos um ao outro, entendendo que todos temos faltas. Se busco no outro que é faltoso para encher a minha falta, isso já incorre em erro. Que eu possa estar pleno de mim, para que na soma com o outro eu doe em abundância, não me esvazie nem esvazie o outro, mas que eu possa complementar nesse amor e não dividir, não subtrair, sequestrar, suprimir. Que possamos então usar o modelo do Cristo que amou como ninguém, que nos veio exemplificar um modelo pleno do que é o verdadeiro amor. Agradeço a atenção de todos vocês, a paciência amiga e amorosa de sempre, desejando que todos possam nessa noite se encontrar em paz e nutrir-se desse amor infinito do Pai e desse amor que nos acompanha todos os passos, que é o amor do Mestre Jesus. Grata mais uma vez a todos os que compõem essa família que é a ERGE, a quem nós temos um carinho muito grande por ter sido aqui em Maceió a nossa primeira casa.
Um beijo para todos vocês. Que Jesus abençoe abundantemente a todos e que possam, nessa noite, se encontrar em paz. Gratidão. Um beijo pela companhia de vocês nessa noite.